Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 10, vamos estudar hoje Mateus do capítulo 21 até o capítulo 23. E o assunto da lição diz, entrada triunfal em Jerusalém. O texto áureo vai dizer, dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado no jumento. Num jumentinho, cria de animal de carga. Referência a Mateus capítulo 21, versículo 5. A verdade prática diz, o reino dos céus é uma realidade que deve ser vivida e demonstrada através de atitudes concretas de humildade, verdade e de amor. O tópico 1 vai dizer o Messias em Jerusalém, o subtópico 1 diz a entrada triunfal, cuja referência é Mateus capítulo 25, versículo 1, que lemos há pouco no texto áureo. Então aqui começa a Semana da Paixão, e essa Semana da Paixão vai ser seguida pela ressurreição de Cristo. Então essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém agora vai se dar para cumprir justamente, vai começar a se cumprir o plano de salvação do Pai. E o que nós acompanhamos até agora é que Jesus ele tem evitado um embate público mais direto com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei. Mas agora a gente nota que Jesus ele adota uma postura diferente. Agora ele chama a atenção das autoridades, ele chama a atenção dos sacerdotes, ele chama a atenção dos fariseus, dos saduceus, dos anciãos, dos mestres da lei, com essa entrada triunfal. Então a gente vê essa mudança de postura de Jesus. E nessa entrada de Jesus em Jerusalém, nós vemos a consumação do plano eterno de salvação, que foi, inclusive, bom lembrar, predito por Jesus, pelo próprio Jesus, por 3 vezes. E nessa entrada triunfal, nós também encontramos um exemplo de humildade que Jesus deixa, porque ele entra montado no jumentinho. É como se ele estivesse dizendo que a missão dele era uma missão de paz, que o reino dele era o reino espiritual, não era o reino desse mundo como os israelitas estavam aguardando um Messias que fosse um Messias político, que tirasse eles, que livrasse eles da opressão dos romanos. Essa ação definia a natureza do seu reino, que era um reino espiritual. É interessante citar que Jesus ele mostra a sua onisciência quando ele fala para os discípulos para ir até certo lugar, e lá ele diz que lá estará um jumentinho para trazer para ele fazer a sua entrada. Então demonstra ali a sua onisciência. E também ele demonstra o seu domínio sobre o reino animal quando ele monta neste jumentinho, o filho de um jumento, ou seja, era um animal que ainda não havia sido domado, ainda não havia sido amansado, e ele mesmo assim monta neste animal e faz a sua entrada triunfal. E com essa entrada torna pública a proclamação de Jesus como Messias, porque tanto a multidão que vinha já com Jesus acompanha essa entrada, quanto a multidão que já estava em Jerusalém para a Páscoa também acompanha essa entrada de Jesus. Então ali se torna pública a sua proclamação como Messias. Inclusive o povo ele jubila, ele proclama ao Messias com um grande júbilo, e a palavra de Deus vai dizer que a multidão gritava, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E o que Jesus vai fazer a seguir, ele vai ao templo, ele vai fazer a purificação do templo, mas Marcos, ele vai deixar mais específico que Jesus, ele vai até o templo, ele faz como se fosse uma observação, ele faz uma leitura de tudo que está ocorrendo no templo, o que vai definir as suas ações no dia seguinte. E Marcos vai dizer que Jesus volta até Betânia, e no dia seguinte é que ele chega no templo e faz essa purificação. Então os sacerdotes eles tinham transformado a casa de Deus no mercado. E esses mercadores do templo que se encontravam lá, eles tinham recebido a concessão dos sacerdotes, eles tinham recebido uma autorização dos sacerdotes, e certamente tudo que eles vendiam, parte era passada para estes sacerdotes, certamente eles tinham direito a parte do valor arrecadado. E a gente lembra também que Jesus, no começo do seu ministério, ele chicoteou os vendedores que também estavam querendo fazer da casa de Deus um comércio. E aqui, agora no final do seu ministério, Jesus mais uma vez ele repreende e ele derruba as mesas desses vendedores e desses cambistas e diz que a casa de Deus precisa cumprir a sua missão, né, que é aproximar as pessoas de Deus e não o contrário. E Jesus vai dizer que a sua casa foi transformada num covil de salteadores, ou seja, num esconderijo de ladrão. Então, em vez das pessoas irem para o templo para romper
a ligação que tinham com o pecado, não, elas iam para se esconder no templo das consequências dos seus pecados. Então o templo realmente não estava cumprindo a sua função. E quando Jesus fala que haviam transformado um templo no covil de salteadores, ele estava comparando a casa do Pai, quando ocupada por esses vendedores e por esses cambistas, com cavernas nas montanhas, porque antigamente os salteadores, os ladrões, os assassinos, eles se escondiam em cavernas e nas montanhas. Interessante lembrar que as moedas estrangeiras também elas não eram aceitas para pagar o tributo do templo, porque elas possuíam imagens pagãs. Então, a pessoa quando chegava lá, ela tinha que fazer essa troca, esse câmbio de moedas, para que as moedas fossem aceitas. Não somente para pagar o tributo do templo, mas para toda a transação que fosse feita ali, não eram aceitas moedas estrangeiras. Então, precisava fazer essa troca. E ali já estavam instalados, no templo já estavam instalados os cambistas, os que faziam a troca dessa moeda. Ou seja, os sacerdotes tinham transformado de fato o templo num comércio. Então Jesus vem e Jesus derruba a mesa desses cambistas, expulsa eles dali. E agora que o templo está purificado, Jesus transforma ele num palco de uma ação misericordiosa, porque nós vamos encontrar os coxos e os cegos indo até Jesus e Jesus os curando. E enquanto os sacerdotes, os escribas estão certamente muito enraivecidos com essa atitude de Jesus de expulsar os mercadores, que era de onde vinha o seu lucro, certamente eles estavam muito bravos com Jesus. Enquanto isso, a palavra de Deus diz que as crianças elas cantavam Hosana ao filho de Davi. O subtópico 2 vai dizer: a figueira sem frutos, refere-se a Mateus capítulo 21, versículo 19, que diz: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Esse episódio deu-se depois que Jesus estava voltando de Betânia, onde ele tinha ido passar a noite com Lázaro, Marta e Maria. Agora ele estava voltando para Jerusalém. É quando ocorre esse episódio da figueira. Nós vemos que tanto a condenação da figueira quanto a purificação do templo, na verdade, são atos simbólicos, que eles vão demonstrar a triste realidade espiritual da nação de Israel, que apesar de ser uma nação privilegiada, de ser o povo escolhido, que era protegido por Deus, eles encontravam-se nessa situação espiritual decadente, porque externamente eles encontravam-se como a figueira, sem frutos, frondosa, mas sem frutos. E internamente ele encontrava-se como um templo que estava corrompido, uma casa de Deus que estava corrompido pelos mercadores. Então, nesse episódio da figueira sem frutos, nós vamos encontrar uma espécie de propaganda enganosa. Era assim que se encontrava a nação de Israel. A nação de Israel simbolizava esta figueira sem fruto, ou seja, eles tinham pompa, mas não viviam aquilo. Eles pareciam que eram santos, mas não buscavam santidade. Eles tinham os rituais, eles tinham os sacrifícios que eles faziam, mas eles não tinham comunhão com Deus. Eles tinham muitos sacerdotes, mas eles não tinham nenhum homem de Deus. Então, era como se fosse uma propaganda enganosa que eles faziam. E lembrando que o eixo central dessa passagem da figueira sem frutos é a condição da promessa sem cumprimento. É a condição da profissão da fé sem a prática, ou seja, ensinar e não viver. E é interessante nós lembrarmos que a figueira é uma árvore que dá primeiro os frutos, e só depois que ela dá os frutos é que aparecem as folhagens. Então Jesus, quando ele passou ali, ele encontrou-se com fome e ele olhou para aquela figueira e ele viu que aquela figueira tinha folhas, o que dava a entender que se tem folhas, logo tem fruto, já que os frutos nascem primeiro. Então, só que ali Jesus encontrou uma propaganda enganosa. Ele chegou lá e tinha apenas folhagem, era uma árvore frondosa, mas que não tinha dado frutos. Era uma árvore que era só aparência. Então, muitas vezes nós encontramos hoje em dia muitas pessoas que são assim, que elas parecem estar à frente de outras, elas parecem ter evoluído mais espiritualmente, mas quando você vai olhar, ela não tem frutos. Vai observar a prática, a pessoa não vive aquilo que ela prega. Então, Jesus, a gente nota nessa lição que ele investigou aquela figueira, ele foi lá olhar se ela tinha frutos e ele verificou que ela não tinha e depois disso ele a condenou. Então, Jesus também faz a mesma coisa conosco. Ele sonda os nossos corações, ele vê o que está na nossa alma, ele vê o que o nosso coração está dizendo. E o que nós devemos nos perguntar é: nós estamos produzindo frutos? Jesus tem olhado para nós e tem encontrado frutos na nossa vida?
E é interessante lembrar que o nome de Deus é glorificado quando nós produzimos muitos frutos. A palavra de Deus diz isso. O subtópico 3 vai dizer as parábolas de repreensão, referência a Mateus capítulo 21, versículo 23, que diz: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do templo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Agora os líderes do templo, eles vão buscar matar Jesus, eles vão buscar alguma ocasião para acusar Jesus de alguma coisa que ele tenha feito, para que eles possam condená-lo à morte. E eles vão e chegam com Jesus e fazem essa pergunta: com que autoridade podes fazer essas coisas? E com quem te deu essa autoridade? Logicamente eles estão se referindo à purificação do templo e à cura dos coxos do cego que Jesus havia feito há pouco. Então eles perguntam com que autoridade, mas Jesus ele não cai na armadilha desses homens e desses líderes do templo, porque ele vai responder com uma outra pergunta. E ele pergunta: de onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? Então, se eles respondessem que não, o povo condenaria, porque o povo considerava João Batista como profeta. E se eles respondessem que sim, eles estariam ali dizendo que a autoridade que Jesus tinha vinha do céu. Então eles se pegaram nessa armadilha. Então os principais sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, os anciãos, eles se encontram ali encurralados com essa pergunta de Jesus. Em vez de eles pegarem Jesus numa armadilha, é eles que se encontram encurralados. E eles preferem mentir a ter que responder isso. Eles respondem que não sabem. Jesus, a partir dali, ele responde os seus inimigos através de parábolas. Jesus fala agora da parábola dos 2 filhos, parábola essa que nós conhecemos. E essa parábola ela só é registrada no livro de Mateus. Dos 2 filhos, o primeiro filho representa o povo de Israel, que segue a religião mosaica, mas que vai rejeitar Jesus. Enquanto que o segundo filho, ele representa os cobradores de impostos, os pecadores, as meretrizes, todos os pecadores que se voltaram a Jesus, ao Senhor, pela fé. O primeiro filho, nós vemos que ele promete obediência, ou seja, ele promete obediência com palavras, mas ele desobedece com as suas atitudes, com a sua vida. Já o segundo filho, que se nega aí, mas depois ele muda de ideia e acaba obedecendo ao pai, representa os pecadores, as meretrizes, os cobradores de impostos, que inicialmente eles estiveram longe de serem justos, mas depois eles se arrependeram e tiveram essa segunda chance. Em seguida, Jesus vai contar a parábola dos lavradores maus. Nesta parábola, a vinha ela vai representar a nação de Israel, o povo de Israel, a igreja judaica criada, cuidada, protegida por Deus desde o início. Os lavradores, eles são os líderes religiosos de Israel, do povo de Israel. Já os mensageiros são os profetas que foram enviados no decorrer do tempo, que foram perseguidos, que foram mortos pelo povo de Israel. O filho, é claro, é Jesus Cristo, né, que foi enviado, foi morto. E o castigo que é citado é que a posição que era ocupada pelo povo de Israel agora é transferida para a igreja, para toda a igreja. E o modo pelo qual os judeus trataram Jesus ilustra bem essa parábola. Israel é a vinha, sim. Deus ele cercou Israel. Deus ele libertou Israel. Deus ele guiou Israel. Ele cuidou de Israel. Ele protegeu Israel. Esse é o povo escolhido. Deus plantou essa vinha. Deus escolheu esse povo, o povo de Israel exclusivamente. Deus construiu um lagar para ela. Deus colocou uma torre. E tudo isso Deus fez por esse povo. Deus deu a Israel as suas boas leis e ordenanças. Deus deu uma boa terra para o povo de Israel. Deus expulsou daquela terra 7 nações. Se nós formos observar, nenhuma família na terra teve tantos privilégios e foi tão abençoada quanto a família de Abraão. E no mundo inteiro, de todos os povos que existiam na terra, Israel foi o único povo que Deus escolheu para si. E no versículo 34, se você acompanhar aí comigo, o dono ele vai querer receber os frutos, já que já chegou o tempo da colheita. E Deus, do mesmo modo, ele tem esse direito de buscar frutos no seu povo. E Deus esperava encontrar em Israel os frutos, ele esperava que Israel desse esses frutos. Mas a palavra de Deus diz que Israel tornou-se uma videira brava, que não dava frutos. E servo após servo foi enviado nesta parábola.
para requerer o que pertencia àquele homem. Mas eles acabaram sendo despedidos vazios, sem nada. E profeta após profeta foi enviado a Israel para levar a mensagem, para falar dessa mensagem. Mas eles foram expulsos, eles foram perseguidos, eles foram mortos. Israel não recebeu a mensagem que os profetas estavam entregando. E finalmente, Deus ele envia o seu filho. Mas eles não receberam também, assim como na parábola. Eles não receberam o filho. Eles estavam prestes, naquele momento, os israelitas, o povo de Israel, os chefes, os líderes de Israel estavam prestes a matar o que foi enviado pelo pai, o seu filho. E assim como na parábola, que agarrando o filho, lançaram fora da vinha e o mataram, também lançaram a mão de Jesus no jardim do Getsêmani. O arrastaram no conselho de Caifás, o levaram para fora de Jerusalém e ali o mataram no Calvário, assim como foi na parábola. Mas no versículo 40, acompanhem comigo, a partir do 40, vem o juiz de Deus ao que rejeitaram o seu amor. Deus pune os rebeldes, Deus passa a vinha para outros, Ele passa esse arrendamento para outros. Ou seja, a oportunidade de Israel cessa ali e aos gentios é aberta a porta da graça. Jesus vai falar na parábola das bodas e essa parábola ela vai se ocupar na extensão do oferecimento do reino de Deus para outros, fora aqueles que já foram originalmente convidados, sendo que estes que foram originalmente convidados, eles se negaram a ir para esta festa, porque o reino de Deus aqui é representado como uma festa de casamento. Então, Mateus, se nós formos observar, eles se ocupam muito em dizer que esse reino ele seria incluído para os gentios também, porque Israel, na sua grande maioria, eles haviam rejeitado este reino que Jesus estava a oferecer para eles. Nós só poderemos entrar no reino de Deus se estivermos vestidos com a justiça de Jesus. Esse vestido de justiça é concedido somente àqueles que creem. Ninguém participa desse banquete sem ser vestido da justiça, sem ser salvo pela graça, sem ter sido transformado pelo Espírito Santo, sem ter as vestes adequadas para essa festa. Então, o homem sem vestes nupciais, ele foi desmascarado e ele foi expulso daquela festa, ele foi lançado fora do banquete. Aqui fala que nas trevas exteriores ele foi banido da face do rei e condenado às penalidades externas. O tópico 2 diz, errais por não conhecer as escrituras. O subtópico 1 diz, dai a Deus o que é de Deus, referência a Mateus capítulo 22, versículo 21. Responderam, de César. Então lhe disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus ele vai informar que os fariseus eles enviam agora seus discípulos e os herodianos para tentar surpreender Jesus em alguma falta. E esses mensageiros eles chegam até Jesus com elogios. Eles chegam dizendo, sabemos, mestre, que tu falas a verdade, que tu não te importa com o que os outros pensam, que tu não ligas para a aparência, tu não olhas a aparência. E sabemos que tu ensinas o caminho da verdade. Então eles chegam com Jesus ali rasgando elogios e em seguida eles vão fazer a pergunta. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Esse é o famoso dia das perguntas, né? Nós já acompanhamos na primeira vez Jesus sendo acompanhado por esses interrogadores e Jesus respondendo com uma outra pergunta. Em seguida, Jesus vai contar 3 parábolas que nós acompanhamos agora há pouco e agora novamente esses 2 grupos inimigos se unem, que são os herodianos e os fariseus, eles se unem para tentar pegar Jesus fazendo esta pergunta agora referente a impostos, dizendo, é lícito pagar tributo a César ou não? Eles pensavam que se Jesus respondesse que sim, o povo ele estaria contra ele, porque o povo se achava injustiçado por ser cobrado os impostos dos romanos, pelos romanos. E se ele respondesse não, Roma estaria contra eles e os herodianos certamente já iriam dar um jeito de falar isso para as autoridades para prenderem Jesus. Eles imaginavam que se Jesus respondesse sim, Jesus estaria perdendo prestígio ali com o povo. E se ele respondesse não, ele teria sido acusado de rebeldia, de ir contra Roma. Então eles imaginavam que Jesus estava numa armadilha que não teria como sair dela. Mas o que nós acompanhamos aqui na palavra de Deus é que Jesus responde, mostrai-me a moeda do tributo. E eles trouxeram aquela moeda e ele perguntou, de quem é o nome e o rosto que está gravado nesta moeda? E eles falam de César. Quando Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, sim, vocês devem pagar o tributo, vocês devem pagar o imposto. Mas com isso ele não está tornando absoluto o poder de Roma, nem isentando o povo da responsabilidade dos compromissos com Deus.
Porque nós somos cidadãos de dois reinos. Nós somos cidadãos da terra e cidadãos do céu. Nós temos dupla cidadania, já que moramos aqui. E também somos moradores do céu. Então nós devemos lealdade, devemos respeito a esses dois reinos, né? Nós devemos sim pagar os nossos tributos, bem como também devolver o que é de Deus. Então Jesus deixa claro que o imperador ele deveria sim ser respeitado e deveria ser obedecido, enquanto a sua vontade ela não colidisse com a vontade de Deus. Então, por meio dessa resposta, Jesus ele deixa os seus inimigos completamente desconcertados. O tópico 2 vai dizer a ressurreição, referência a Mateus capítulo 22, do 31 ao 32, que diz: E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Agora nós vemos uma delegação de saduceus indo até Jesus tentando pegá-lo uma falta e agora numa pergunta teológica. Os saduceus eles só acreditavam no Pentateuco, eles não acreditavam em outros livros, todo o resto do Antigo Testamento eles não acreditavam, apenas no Pentateuco. Então, os saduceus eles se sentiram ameaçados por Jesus, porque a riqueza deles vinha do templo, toda a riqueza que eles haviam adquirido, e também eles tinham se tornado aliados de Roma, né, para poder manter as suas posições, e nesse processo aristocrático eles conquistaram muita riqueza, eles se tornaram muito orgulhosos de tudo que eles haviam conquistado. Então nós notamos que aqueles que ocupavam as funções mais importantes, né, na religião judaica, eles eram hereges, porque eles não acreditavam na vida depois da morte, eles não acreditavam na doutrina da ressurreição, na existência da alma, eles não acreditavam na existência dos anjos e demônios, e o julgamento final também eles não acreditavam. E a gente nota que mesmo assim eles foram até Jesus para fazer uma pergunta a respeito da ressurreição. Então a gente vê que a pergunta deles não era legítima. A gente vê que ele era apenas uma armadilha para tentar pegar Jesus, sendo que eles sequer acreditavam na doutrina da ressurreição. E eles lançam para Jesus uma pergunta hipotética e absolutamente improvável, onde eles citam 7 irmãos. Eles usam inclusive a lei do levirato, que nós já estudamos sobre a lei do levirato, né? E eles usam esse caso hipotético, dizendo que 7 irmãos, eles se casaram com a mesma mulher. O primeiro se casou, veio a morrer, que se casou o segundo, veio a morrer, e todos morreram. E no final eles perguntam: e na ressurreição, quem vai ser o marido dessa mulher após a ressurreição? Já que os 7 consumaram o casamento, quem vai ser o marido dela? E Jesus ele responde essa pergunta deles com algo que eles também não acreditam, que é na existência dos anjos, quando Jesus diz que lá nós não seremos como aqui, nós seremos como anjos. E quanto à pergunta deles, quanto à ressurreição, Jesus responde usando justamente, citando um texto do Pentateuco, que é o único dos livros que eles acreditam no Pentateuco, que Jesus usa justamente uma citação de Moisés, e vai explicar aí que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então vai dizer que sim, existe sim essa vida depois da morte, que eles inclusive não acreditam, e também vai frisar que nós seremos como anjos, ou seja, Jesus responde com 2 coisas que ele não acredita: na existência de anjos e na existência de vida após a morte. O subtópico 3 diz o grande mandamento, referência a Mateus capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus já fez calar o saduceu, agora os fariseus eles mandam um doutor da lei para fazer uma pergunta, e agora o assunto é a respeito de qual o grande mandamento das leis, sendo que os escribas tinham determinado aos judeus que estes obedecessem 613 preceitos de lei. Desses 613, 248 eram preceitos afirmativos, tanto quanto os membros do corpo humano, e 365 preceitos negativos, ou seja, tanto quanto os dias do ano, né? Totalizando 613, que é o número de letras do Decálogo. E a resposta de Jesus para essa pergunta deste doutor da lei não é um preceito novo, não é um pensamento novo, mas é apenas uma recordação do que o povo de Israel já faz toda manhã e toda noite, que é o Shema, que é essa citação, que ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua mente, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume nesses 2 mandamentos. Então, com essa resposta, Jesus foge do legalismo dos fariseus, que ele colocava fardos pesados sobre as pessoas, e ele une esses 12 mandamentos em um só. O tópico 3 diz a hipocrisia dos fariseus.
O subtópico 1, dizem e não fazem. Mateus capítulo 23, versículo 3, que diz: Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui, nesse discurso, Jesus trata do perfil de um falso líder. Ele vai chamar os fariseus de cegos, de serpentes, filhos do inferno, de assassinos, de hipócritas, de pessoas semelhantes a sepulcros caiados. Então, Jesus, nesse discurso, ele vem denunciar, ele vem mostrar, o propósito é denunciar publicamente os pecados dos fariseus e dos escribas. Então, nesse discurso, Jesus, olhando para os escribas, olhando para os fariseus, ele traça o perfil do falso líder religioso. Esses líderes, eles são destituídos de misericórdia, eles são destituídos de humildade, eles são destituídos de sinceridade, que era justamente tudo que aqueles líderes religiosos não tinham. Jesus vem a público denunciar isso. Jesus vai dizer que eles pregam, eles ensinam, mas eles não praticam. Eles eram zelosos, eles eram extremamente zelosos em fazer os rituais, mas eles não cuidavam de obedecer à lei interior. Eles tinham apenas a preocupação de externar aquilo que na verdade eles não viviam, assim como aquela figueira que parecia frondosa, parecia bonita, mas na verdade não dava frutos. Assim eram esses líderes religiosos. A forma que temos de identificar um falso profeta é justamente essa: conhecemos a árvore por seus frutos. Toda a natureza se reproduz conforme a sua espécie, e esse princípio se aplica também no mundo espiritual, que a qualidade da árvore boa ou ruim, ela vai determinar a qualidade do fruto. O critério é que se conhece a árvore pelos seus frutos e a pessoa pela sua conduta, justamente pelo seu modo de viver, o seu modo de agir, que vai determinar que tipo de árvore ela é, se é uma árvore boa, se é uma árvore ruim. Jesus ele vai falar que os fariseus, eles colocavam fardos pesados demais sobre o povo de Israel. O povo de Israel já tinha o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento para cumprir, mas aí os mestres da lei, os fariseus, eles colocavam mais leis, mais preceitos, eles criavam mais tradições para poder sobrecarregar o povo, para poder oprimir o povo. Ou seja, eles eram legalistas, eles sempre procuravam tornar a religião mais difícil, mais pesada do que ela realmente era, o que era contrário da graça de Jesus. Jesus finaliza essa primeira parte do seu discurso dizendo que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, que exaltação mais gloriosa uma pessoa pode desejar? Ser exaltado por Deus por meio do serviço e por meio da humildade. O subtópico 2 diz: negligenciam a justiça. Referência a Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui Jesus está dizendo que eles se preocupavam em consagrar o dízimo das pequenas coisas, das pequenas mínimas sementes, mas eles desprezavam a justiça, a misericórdia, eles desprezavam a fé. Jesus disse que eles deveriam sim continuar dando o dízimo, mas que fizessem também o mais importante da lei, ou seja, praticar a justiça, praticar a misericórdia, praticar a fé. Se nós formos notar, o dízimo ele está presente no Pentateuco, o dízimo está presente nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, e no Novo Testamento também o dízimo é citado. O que Jesus está combatendo aqui nesse texto não é o dízimo, mas é o uso errado do dízimo, porque os fariseus eles estavam usando a prática meticulosa do dízimo como um salvo-conduto para negligenciar os principais preceitos da lei. Eles faziam do dízimo uma espécie de talismã. Então os fariseus eles estavam deixando justamente de serem justos, de serem bondosos, de serem honestos, estavam se ligando em coisas meticulosas do dízimo, o dízimo das pequenas sementes, estavam esquecendo o mais importante da lei, que era ser justamente bondoso, justo e honesto. E Jesus vai combater isso e vai dizer: não, vocês devem primeiramente ser bondosos, justos e honestos, mas vocês também não devem deixar de dar o dízimo. É isso que ele está dizendo. O subtópico 3 diz: o lamento sobre Jerusalém, referência a Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Depois que Jesus descreve e condena os falsos líderes religiosos, ele passa para um lamento sobre a cidade de Jerusalém.
as denúncias feitas por Jesus, elas partiram o seu coração. O que ele queria mesmo era que todo esse povo aceitasse, ele queria cobrir este povo com suas asas e proteger, como sempre o fez, como se protegia o povo de Israel. Esse era o desejo de Jesus. Então vemos que a Jerusalém, que o povo chamava de santa, Jesus vai chamar de assassina de profetas. Ele vai trazer, vai denunciar claramente, publicamente, o que aqueles líderes religiosos vinham fazendo com os profetas no decorrer do tempo. Então a Jerusalém que eles exaltavam, Jesus vai dizer que é a Jerusalém que apedrejava os que Deus enviava, os seus profetas. Então a Jerusalém que Jesus tantas vezes quis acolher debaixo de suas asas foi a mesma Jerusalém que expulsou Jesus para fora dos seus muros e o crucificou no topo do Calvário. E com isso nós tiramos a lição que Jesus nos chama a proclamar o seu reino, não apenas com meras palavras, mas com a nossa vida, com o nosso exemplo, com o nosso modo de viver. E assim nós terminamos mais uma lição, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de mandar esse vídeo para seus amigos, para alguém que vocês acham que esteja precisando desta palavra. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!